perto de ti, Jesus. Quero estar mais perto de ti. Quero estar mais perto de ti, Jesus. Mais perto de ti quero estar. Quero estar mais perto de ti, Jesus. Quero estar mais perto de ti. Quero estar mais perto de ti, Jesus. Mais perto de ti quero estar. Cada vez mais é o nosso desejo de estarmos próximos a nosso Senhor Jesus Cristo e, sendo próximos dele, obter a vida que ele nos dá. Que bom que você está conosco desde o nosso primeiro encontro. Que bom que você tem feito esse itinerário espiritual que o Senhor nos propõe como um caminho de graça e de conversão. Seja muito bem-vindo. O padre tem esquecido de dizer, já então vou falar de uma vez para não correr o risco de no final deste vídeo eu esquecer novamente. É a idade que vai chegando. Não deixa de comentar e dar o like, a curtida. É muito importante para que você possa ajudar a evangelizar outras pessoas. Pode parecer uma coisa muito banal. Não estamos induzindo você a falar nem que sim, nem que não. Mas toda vez que você dá um like, seja dedinho para cima ou para baixo, tanto faz, aí fica conforme a sua avaliação, você ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para outras pessoas. Sobretudo tantas pessoas que estão à procura de um retiro quaresmal. Sei lá, que não é um dos melhores, né? Tem retiros muito mais profundos e muito mais intensos. Mas, como disse eu, é uma partilha minha do meu coração para o seu coração, para juntos vivermos mais intensamente esse tempo que o Senhor nos concede. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Padre. Mais uma vez estamos juntos para estar mais perto de Jesus. Obrigado pela presença. Obrigado, Fábio. Deus abençoe muito você. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza e nos ajude a fazer a vontade do Senhor. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa, traz unção a nós,
Espírito Santo, repousa sobre nós. Vamos recapitular o caminho que nós já estamos percorrendo? Começamos nos propondo o caminho da renúncia. Para estar mais perto de Jesus, o pontapé inicial é renunciar a nós mesmos. Depois que nós renunciamos a nós mesmos, nós estamos prontos para criar intimidade, e isso se dá através de uma vida de oração. A vida interior, ela é nutrida por uma oração perene, incessante e confiante. Mas a vida de oração, por sua vez, ela depende da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem nutre o nosso coração para que nós sejamos orantes. Parece bom, e agora nós damos mais um passo. Porque quanto mais iluminados somos pela palavra de Deus e cultivamos uma vida interior, nós queremos contemplar o Senhor. E isso se dá de um modo privilegiado nos sacramentos da igreja. O tema desta nossa quarta meditação é justamente esse: a vivência sacramental. Por isso eu gostaria de começar com você tomando o Evangelho de João no capítulo 15, a partir do versículo 1. João 15, 1 e seguintes. A partir daqui nós vamos ter a moldura para entender a importância dos sacramentos e como eles nos aproximam de Jesus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanece na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem Jesus, nada podemos fazer. A imagem da videira, ela é muito interessante, porque nos recorda que não é a partir da nossa vontade simplesmente, mas é a partir de uma união do tronco com o galho que a videira produz frutos. Nós somos esse galho nas mãos do Senhor. Nós somos este raminho enxertado no tronco desta videira verdadeira que é o coração do Senhor. Porém, a união com Ele depende exclusivamente da nossa intimidade. E isso significa que a seiva que passa pelo tronco chega também no galho. Em outras palavras, o galho de uma árvore qualquer, e aqui na imagem que Jesus usa da videira, ele só permanece vivo porque ele recebe a seiva que passa pelo tronco. O tronco é Jesus, o galho somos eu e você. Agora, a vida divina precisa chegar em nós. E o Senhor nos comunicou a sua vida divina. O Senhor deu-nos a sua vida em abundância. E o modo como o Senhor nos comunica a sua vida é através dos sacramentos. Os sacramentos da igreja não são coisa pouca. Os sacramentos da igreja é a seiva que brota do coração do Pai pelo Filho, na força do Espírito Santo, para dar vida à sua vida. E a gente não vive muito bem os sacramentos, né?
Não levamos em conta esta graça que nos permite estar unidos a Jesus, de tal modo que sem os sacramentos da igreja, nós nada podemos fazer. A nossa vida de oração não possui a eficácia que ela realmente pode ter. A palavra de Deus alimenta, mas não nutre. Porque o Senhor, aprove ao Senhor dar-nos a sua vida nos sacramentos. 7 são os sacramentos da igreja. Os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a Eucaristia, a confirmação. Os sacramentos da cura, a penitência e a unção dos enfermos. E os sacramentos do serviço, a ordem e o matrimônio. Todos os sacramentos têm em si a mesma força, porque Cristo se faz realmente presente nos sacramentos. É Cristo quem opera nos sacramentos. É Ele quem santifica nos sacramentos, porque de modo real, Cristo está nos sacramentos. Bom, primeira coisa, nós precisamos ir na definição de sacramento. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1084, vai nos apresentar de um modo mais claro a definição de sacramento. A gente fala muito de sacramento, não é? Mas o que é um sacramento? Define o sacramento assim a igreja: sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por Ele, para comunicar-nos a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Sacrum mementum é a etimologia da palavra sacramento. Memento, que vem de recordar, de trazer à memória, e sacrum, o sagrado. Sacramentum, portanto, é aquilo que de modo visível, isto é, com o olhinho que você tem na sua cara, você enxerga algo que não é visível. Todos os 7 sacramentos têm algo visível, o que nós chamamos de matéria do sacramento. Por exemplo, o batismo, o sinal visível do batismo é a água. A Eucaristia, o pão e o vinho. A ordem, o sacerdote. O matrimônio, o casal. São coisas visíveis, eles se tornam sinais, isto é, símbolo. O que é o sinal, né? Aqui em Minas Gerais, sobretudo em Belo Horizonte, a gente chama semáforo de sinal, né? Por que a gente chama o semáforo de sinal? Porque ele é um sinal. O semáforo em si, ele comunica algo que está para além dele. Quando você vê lá a bolinha do sinal fica vermelha, a bolinha do semáforo fica vermelha, você não fica pensando que vai iniciar um show, que mudou um par LED e que agora vai ter uma apresentação cultural ali na sua frente, né? Não. Ao ver aquilo imediatamente, você já entende o que você tem que fazer. O que tem que fazer, Jéssica? Parar. Exatamente. Portanto, o sinal, ele te remete para algo que está para além dele. A ação de parar não depende do sinal. Depende de quem observa, de quem acolhe o sinal. O sacramento é assim. É um sinal visível. Diante dos nossos olhos nós vamos ter um símbolo. E aquele símbolo vai remeter-nos a algo que os nossos olhos não podem ver. E aquilo que ele nos remete é algo muito grande, porque a igreja nos ensina. Eles realizam eficazmente a graça que eles significam. Não é simplesmente um símbolo, como por exemplo, esta escultura de Nossa Senhora da Piedade. Ninguém em sã consciência vai dizer que essa escultura aqui é a Virgem Maria. Não, isso aqui não é a Virgem Maria. Ontologicamente, isso é,
A sua essência é escultura, ela é imagem, é resina. Agora, esta escultura simboliza a Virgem Maria. Ao olhar para essa escultura, eu lembro de Nossa Senhora. Os sacramentos não. Os sacramentos são aquilo que eles simbolizam. A partir do momento em que você é mergulhado na água lá no batismo, não é que você vai lembrar ou a água vai te lembrar a sua liberdade espiritual, onde você é mergulhada em Cristo ou mergulhado em Cristo. Não. Ele se torna um mergulho em Cristo. Quando você está diante da espécie de pão e de vinho consagrados pelo sacerdote, não é que ele vai te lembrar Cristo como esta imagem lembra Nossa Senhora. Não. Você está diante do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Os sacramentos, eles operam com força aquilo que foi disposto para eles. Há uma eficácia muito grande. E aí eu tomo o parágrafo 1127 do Catecismo da Igreja Católica para dizer o que é a eficácia dos sacramentos. Diz-nos assim: celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem, como eu acabei de dizer, a graça que significam. São eficazes porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua nos sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo próprio sacramento. O Pai sempre atende à oração da igreja de seu Filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, exprime sua fé no poder do Espírito Santo. Assim como o fogo transforma nele tudo que o toca, o Espírito Santo transforma em vida divina tudo o que é submetido ao seu poder. Entendam uma coisa: o sacramento é uma oração por excelência, porque não é o Felipe que reza, não é o Fábio que reza, não é a Jéssica que reza, mas é o Cristo que executa e é o Cristo quem faz. A gente foi sendo... O padre tem que medir as palavras, porque senão pode levar processo, né? Não é intolerância religiosa, me perdoe os irmãos protestantes, mas a gente foi sendo educado numa fé cada vez mais protestantizada. E a gente acha que quando nós vamos à missa, por exemplo, que é um sacramento, aliás, querido católico, a missa é um sacramento, viu? Muitos católicos se esqueceram disso. Mas quando você vai a qualquer sacramento, em especial a missa, que é o que a gente participa com maior frequência, a gente acha que a missa tem que nos agradar. A gente acha que a missa precisa produzir em mim sentimentos bons, que a missa precisa fazer com que o meu coração saia de lá confortado, porque a missa é feita para o povo. Não. Os sacramentos são distribuídos em favor do povo, mas o povo não é o destinatário dos sacramentos. O destinatário de todos os sacramentos é o Pai. Isso faz toda a diferença. Inclusive, por exemplo, na preparação da liturgia, vou tomar o exemplo dos cânticos. Quando a gente separa um canto pensando no povo, a gente já desvirtuou o sentido da missa. Porque o canto na liturgia não é para o povo. O canto na liturgia é para o Pai. Quando nós cantamos, ou quando a liturgia nos propõe o cantar, não é para que o povo cante, não é para que o povo faça festa, não é do ritmo que o povo gosta. É a oração perfeita que o Cristo reza ao Pai. Consegue entender a diferença? O que acontece na liturgia? Ora, por que nós precisamos dos sacramentos? Porque quando você reza, a iniciativa é sua, o desejo é seu, as palavras são suas. Nos sacramentos,
quando a igreja reza, não é a igreja que reza, é o Cristo que reza. A palavra é de Cristo, é Cristo quem faz, o desejo é de Cristo. E por isso, os sacramentos, ele tem uma força própria, que não depende de quem o executa. Por isso que tem gente que diz assim, erroneamente, eu não vou na missa porque eu não gosto do padre A, a homilia do padre A é chata, o padre B é assim, o padre C é assado. Pode ser um traste igual eu ou pior do que eu. Que a partir do momento em que nós iniciamos a oração sacramental, não entra nada do Filipe. É o Cristo quem opera através do Filipe. O sacerdote nos sacramentos age in persona Christi capite, isto é, na pessoa do Cristo cabeça. Ao modo que tudo aquilo que o sacerdote faz, não é o padre quem faz, mas é o Cristo que faz através da pessoa do sacerdote. Os sacramentos são, portanto, vida de Deus para nós. De tal modo que quando o sacerdote diz, isto é meu corpo, não é que vai tornar um pedaço da carne do Filipe, não. Se torna carne do Cristo. É o Cristo que se vale das vozes, das mãos, da ação do sacerdote, para dar de novo ao seu povo, à sua igreja, a sua carne e o seu corpo. Quando o sacerdote diz, eu te absolvo dos teus pecados, mais uma vez, não é o Filipe que absolve, coitado de mim. Eu não tenho autoridade para absolver ninguém, mas é o Cristo que absolve. Por isso, a igreja, na sua sabedoria, propõe que nós, padres, durante as ações dos sacramentos, nós não estejamos trajando a roupa nossa, mas nós estejamos usando os paramentos. A batina não é um paramento. A batina é a roupa nossa do cotidiano, tipo uma roupinha quando você vai no supermercado, tem aquele cara escrito assim, posso te ajudar? Para em qualquer lugar que você precisar de um padre, você saber que essa anta que está aqui é um padre e pode te ajudar com os sacramentos da igreja. A batina não é um sacramento. O sacramento é aquilo que a gente reveste do próprio Cristo. É a roupa do Cristo sacerdote, glorioso tal como ele está no céu, ornado das virtudes, ornados da beleza do Senhor, do Pai. O sacerdote, ele é chamado a estar paramentado para que ainda fique mais claro que não é ele, que não é daquilo que ele deseja que está realizando, mas é o Cristo que está operando através dele. É por isso que ainda no parágrafo 11:28, a igreja vai dizer, os sacramentos atuam ex opere operato, isto é, pelo próprio fato de a ação ser realizada. Essa palavra ex opere operato, isto é, para além do operador, o operado. Independente de quem faz, o sacramento comunica o que foi operado. Em virtude da obra salvífica de Cristo realizada uma vez por todas. Daí segue-se que os sacramentos não são realizados pela justiça do homem, que o confere, no caso os sacerdotes, ou os recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da igreja, o poder de Cristo e do Espírito Santo age no sacramento e age pelo sacramento, independente da santidade pessoal do ministro. Entretanto, os frutos dependem das disposições de quem os recebe. Vejam que graça, que grande dom que Deus deu à sua igreja, que são os sacramentos. E aí, nós precisamos dispor destas graças que o Senhor nos deu para a nossa intimidade com Jesus. Nós já fomos enxertados nesta videira pelo nosso batismo. Quando prego este retiro, eu suponho que a maior parte das pessoas que estão me acompanhando são batizadas. Ou seja, já foram enxertadas no corpo de Cristo por este sacramento do batismo, que é o maior de todos os sacramentos, entre aspas aqui, o maior, porque ele é a porta de entrada. Sem o batismo, eu não posso participar da Eucaristia, eu não posso receber o perdão dos pecados,
eu não posso receber a unção dos enfermos, eu não posso atuar na igreja, porque eu estou fora do corpo de Cristo. O batismo me coloca como membro do corpo do Senhor. E o batismo configura a minha alma, a alma de Cristo. Por isso nós somos sepultados na morte de Cristo pelo batismo, para ressuscitarmos com Ele para a vida nova. Agora, o batismo, como por exemplo a ordem, nós recebemos uma única vez na vida. Ninguém fica rebatizando, né? Um só é o batismo, tal como um só é o Senhor. Mas é fato, a gente suja a veste branca que recebemos no dia do nosso batismo. E sujamos a nossa veste branca com o nosso pecado, com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Aí vamos nos distanciando de Cristo. Eu não vou fazer isso aqui porque está tão bonitinho, mas é como se o galho tivesse trincado e que precisa de imediatamente ser colocado uma escora para que ele não quebre de vez e não perca a videira. O pecado trinca-nos e compromete a nossa união ao corpo de Cristo. Por isso, quando eu trouxe esse tema vivência sacramental, me vem ao coração 2 sacramentos em específico que está ao nosso alcance e que nós fazemos muito pouco uso deles. Vou definir como 2 Cs: a comunhão e a confissão. Precisamos usar com frequência desses 2 sacramentos, a comunhão e a confissão. Comecemos pela confissão. O que é a confissão? A confissão é quando eu, diante do Cristo, reconheço que eu sou culpado. Na confissão, eu não vou para uma terapia psicológica. Na confissão, eu vou para me acusar, sem desculpas, sem justificativas, sem explicações. Simplesmente aproximo-me do sacerdote que age na pessoa do Cristo e digo: Padre, me perdoe porque eu pequei. Aí não interessa quem são os envolvidos, o contexto, o clima. Não precisa se justificar. Sabe por quê? Quem te justifica é o Cristo. Quantas vezes nós ouvimos na Sagrada Escritura dizer: fomos justificados pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou como réu e saio como inocente. Eu vou como culpado e volto restaurado. A confissão nada mais é do que um coração contrito que vai à fonte para reconciliar-se com Deus, consigo mesmo e com os irmãos. Ah, se nós entendêssemos o quanto a confissão transfigura-nos, nós não deixaríamos para confessar somente uma vez por ano. Até porque, deixa eu falar baixinho, né? A gente não peca só uma vez por ano. A gente peca com mais frequência do que a gente acha. O problema é que o diabo é tão astuto que na hora de pecar, isso quem diz não sou eu, é São João Bosco, ele tira a nossa vergonha. E na hora de confessar, ele devolve em dobro a vergonha que nós deveríamos ter na hora de pecar. Ou o padre está falando mentira? Ou só acontece isso comigo? Que na hora que está chegando a minha vez na fila de confissão, aí dá dor de barriga, começa a suar, treme. Por quê? Porque a gente tem que bater de frente com o nosso orgulho e ver o quão miserável nós somos. Meus irmãos, sem confissão, nós vamos apodrecendo aos poucos com um veneno que todo dia nós vamos bebendo, em gotinha em gotinha. Tem gente que acha que a confissão é só para apagar pecado. É muito mais. Como sacramento, a confissão não só apaga um pecado,
o que você se confessou, mas a confissão te concede uma graça. A graça santificante é dada no sacramento da confissão. Isto é, quanto mais você se confessa, mais você está arrependido e assim dizendo, perdoado daquilo que você se confessou, mas você vai recebendo um antídoto na sua alma para resistir mais às tentações, para combater o pecado. E se a gente quer estar mais perto de Jesus, nós precisamos estar cada vez mais com o coração puro. E a pureza do coração, o Senhor nos concede pela graça da confissão individual. Não existe esta coisa, padre, eu confessei comunitariamente. Só existe um caso de confissão comunitária que a igreja reconhece como válida. Quando em perigo iminente de morte, o sacerdote não tem condições de atender o número de fiéis que é possível. Por exemplo, o padre vai dar a absolvição geral numa comunidade onde ele não tem condição de ser presença maior do que uma vez por ano. Aí aflui para ele tantas pessoas que querem se confessar, que o único jeito é a confissão, vamos dizer assim, comunitária, né? A absolvição geral. Mas ainda assim, neste caso, o fiel fica obrigado a uma confissão individual na primeira oportunidade possível. Exceto em caso de morte. O avião está caindo, não tem tempo do padre escutar 150 pessoas em confissão, ele absolve geral, todo mundo ali, porque sabe que em poucos minutos vai estar todo mundo morto. Inclusive ele, tadinho do padre, absolve a todos, mas não tem ninguém que o absolva. Aí a confissão comunitária é válida. Por quê? Porque a gente não peca socialmente. Eu não sei de onde o povo tirou algumas coisas. Esse trem de pecado social, eu não sei de onde eles tiram isso. Pecado é individual. A gente fala pecado da sociedade porque muita parte da sociedade comete o mesmo pecado. Mas a culpa não é da sociedade, a culpa é sua. A culpa é minha. Ninguém te mandou pecar. Como nós ouvimos alguns dias atrás, na liturgia da Quaresma, quem deu licença para você pecar? Por mais que a sociedade fale buzine, 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 você é livre para, inclusive, não fazer aquilo que a sociedade diz. Portanto, na definição católica, não existe pecado social. O pecado, a culpa do pecado é sempre individual. Portanto, é você que precisa calçar a cara e aproximar-se do Senhor. Vestir-se não de sacos, mas de humildade, e dizer ao Senhor o seu pecado. Até porque eu não tenho tempo de discorrer sobre isso. É na confissão que o sacerdote vai te dar a justa medida. Porque só na particularidade de cada um é que nós conseguimos entender, de fato, a gravidade do erro cometido e a possibilidade ou não de reconciliação. Por exemplo, tem pecados que, de modo geral, são pecados leves. Quer um exemplo? Você, fiel leigo, ou Jéssica e Fábio, se eles se propuserem em rezar a liturgia das horas e por um acaso não conseguirem rezar a liturgia das horas, a gravidade disso para eles é um pecado leve, que simplesmente o ato penitencial da missa é o bastante para com que eles se emendem. Diferente de mim, que sou padre. Por quê? Para mim, a liturgia das horas é uma obrigação. Para mim, o que era um pecado grave para ele, o que era um pecado simples para eles, se torna um pecado de matéria grave. Porque eu fui consagrado para isso, meu Deus do céu. Entende? Entra em crise com a opção fundamental que eu fiz para a minha vida. Por isso é a confissão que dá a justa medida. E o sacerdote age na pessoa do Cristo, ele é capaz de julgar a medida justa.
do seu pecado, da sua circunstância. Não tenha medo de aproximar-se quantas vezes for necessário do sacramento da confissão, porque ele te aproxima mais de Jesus. E depois é o outro C, e aqui eu termino, é a comunhão. Sem comunhão frequente, sem Eucaristia frequente, não existe amizade genuína com Jesus. Não existe amizade que se sustente só virtualmente, né? A gente precisa encontrar tete a tete, de vez em quando. E quando o amor é muito grande, a frequência do tete a tete aumenta. Ao ponto, ao caso de novo da Jéssica, de Jéssica e William é o marido da Jéssica, apaixonados são um pelo outro, que acordam já olhando um para a cara do outro. Porque há amor. Como você ama Jesus se você não está disposto a olhá-lo nos olhos no sacramento da Eucaristia? Que tom que é esse, Fábio? Dó? Vai para Ré. Porque tem uma música que diz assim: Jesus Cristo está realmente de dia e de noite presente no altar, esperando que cheguem as almas ardentes, ferventes para o visitar. Sim, Jesus Cristo está realmente presente no sacramento da Eucaristia. Não é pão, não é vinho, não é símbolo, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, para a minha e para a sua salvação. Ah, mas eu não gosto da homilia do padre. Não vai pelo padre, meu filho, você não está entendendo. Nós não vamos à missa por causa da anta vestida de paramento que vai proferir uma homilia. Nós vamos à missa por causa do Senhor que te espera na espécie de pão e de vinho consagrado. É por isso que eu vou à missa. Não é porque eu tenho que celebrar para o povo. No dia que o Senhor, aqui falo do fundo do meu coração, no dia em que a missa se tornar para mim uma obrigação para o povo, eu perdi o sentido do meu sacerdócio. Porque eu vou celebrar a Eucaristia, porque eu preciso, em primeiro lugar, olhar nos olhos de Jesus e contemplá-lo na Eucaristia. Nós não temos proximidade virtual com Jesus. Nós precisamos da presença dele. E por quê? Termino dizendo, e convido você a ir comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículos 13 e seguintes. Diz assim, olha: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses dias? Jesus perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação tal como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse:
como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante, pois eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, o dia já está declinando. Ele entrou para ficar com ele. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos revelava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que aconteceram no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me perdoe ler rápido, é por causa do tempo. Mas vejam, os discípulos estavam caminhando face a face com Jesus. Nós estamos já caminhando lado a lado de Jesus, olha, renunciando a nós mesmos, tendo vida de oração. Olha que oração profunda que esses dois rapazinhos fizeram. Eles falaram da tristeza deles, porque Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? E ele vai dizer: por tudo que aconteceu. E aí começa a contar para Jesus uma oração sincera, tal como nós aprendemos na segunda meditação. E mais, vejam, eles agora começaram a ouvir a palavra de Deus. Não foi o passo que o padre disse na semana passada? Renunciar a nós mesmos para caminhar. Aí já estão a caminho. Tá certo que não era para o lado certo, mas tudo bem, estão caminhando, não interessa. Jesus está com eles. Rezam porque falam do que acontece no coração deles. Agora escuta a palavra, porque Jesus começa, diz aqui a Escritura, de Moisés pelos profetas a falar de tudo da palavra de Deus. É o que eu falei semana passada. Mas quando que eles viram que era Jesus? Ao partir do pão. Só diante da Eucaristia, só diante de Jesus e comungando Jesus, que nós vamos entender que não estamos sozinhos no caminho, de que Ele caminha conosco. Por isso, meu filho, minha filha, volta correndo para a Eucaristia. Se é necessário, confesse-se. Não deixe a Eucaristia só lá no sacrário, abandonada. Olha nos olhos de Jesus, comungue Jesus, alimente-se da sua carne, porque assim os seus olhos vão se abrir e você vai reconhecer que não é só um desejo seu estar perto dele, é um desejo dele estar perto de você, porque ele está vivo no meio de nós. A gente não dá conta, a gente só fraquejaria se nós não fizéssemos uso daquilo que o Senhor, na sua infinita providência, dispôs a mim e a você. Ele dispôs os sacramentos. Façamos uso deles para a nossa salvação, para o nosso bem, para que nós possamos estar mais perto de Jesus. Que esta canção nos ajude a entender que a mão que segura a nossa mão na estrada da vida para caminhar é a mão do Senhor que é estendida a nós nos sacramentos da igreja. Nos sacramentos Ele reza, Ele pede ao Pai em nosso favor. É a oração por excelência, onde nem o santo mais santo, nem a Virgem Maria consegue a eficácia da sua oração pessoal comparada à oração sacramental. Porque os sacramentos da igreja é a ação do Cristo em favor do seu povo, numa oração contínua do Cristo ao Pai, o Cristo ao Pai, e nisto Ele se revela.
se revela no pão e no vinho consagrado, se revela na sua misericórdia dada no sacramento da confissão, se revela no seu amor curativo na unção dos enfermos, se revela na força do Espírito Santo que confirma a decisão de ser só dele que você tomou no dia do seu batismo, se revela na pessoa do sacerdote, se revela no amor conjugal. Com a mão dele nós podemos caminhar mais fortes, porque mais do que nós queremos estar perto de Jesus, Ele não só quer estar junto de nós, como Ele caminha conosco. Ele está no meio de nós. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiado em ti. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque nos destes os sacramentos como uma escada que nos leva mais rápido para o céu. Senhor, a nossa oração nem sequer compara à tua. Senhor, o nosso esforço às vezes se torna em vão quando queremos compreender a tua presença somente com a nossa razão. Mas te agradecemos do fundo da nossa alma pelos sacramentos que deixastes à tua igreja. Neles vós se fazeis presente. Nele experimentamos a força da sua ressurreição. Nele vemos que o Senhor caminha conosco. Por isso, Senhor, não nos deixa fraquejar. Renova no meu coração sacerdotal e no coração de cada um dos teus filhos uma profunda necessidade de estar unido a ti. Que a gente tenha gosto, Senhor, pela Eucaristia. Ame a Eucaristia, participe frequentemente da Eucaristia, para que os nossos olhos se abram ao partir do pão consagrado, para vermos que é o Senhor quem fala conosco quando nós lemos a Escritura, que é o Senhor que dialoga conosco neste caminho quando rezamos, que é o Senhor que sustenta a nossa decisão quando renunciamos a nós mesmos. Sem a tua presença eucarística, Jesus, a nossa oração se torna vazia e manca. Dá-nos, Senhor, gosto pela Eucaristia e ajuda-nos a buscar de novo, com o mesmo ardor, com o mesmo amor e com o mesmo afinco, a tua presença real. E por isso, Senhor, ajuda-nos também a encontrar-nos com a tua misericórdia cada vez que a nossa miséria se sobrepor à sua graça. Senhor, obrigado por mais esta meditação. E assim nós entendemos que subiremos apoiado em ti, porque o suporte o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu a sua vida nos sacramentos que deixastes, como sinal permanente do teu amor e da tua presença. A ti, Jesus, a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Amém. Amém. O convite de ação concreta
é que a gente participe dos sacramentos da igreja, a começar pela confissão. Se você ainda já não fez a sua confissão nesta quaresma, organize o seu tempo nesta semana, procure um sacerdote, faça um bom exame de consciência. Se você não sabe como se preparar, digita na internet assim, exame de consciência para a confissão. Você vai achar mecanismos ali excelentes que vão te ajudar a se preparar. E assim tenho certeza que o Senhor vai se valer desta confissão para despertar você para uma vivência sacramental que realmente dê frutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça do like, do seu comentário e principalmente da sua presença na semana que vem. Espero por você. Até lá.